Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Super Léo e esse é o segundo episódio do Fase Bônus, aquela série em que eu lanço desafios de matemática para vocês. Se você não viu o episódio número 1, clique nessa janelinha que está aparecendo aí na sua tela. E vamos à resolução. Um dia tem 1440 minutos, se a gente multiplicar 24 por 60. Eu vou calcular da seguinte maneira. Eu vou mostrar para vocês em quantos desses minutos o resultado não é uma dízima e, obviamente, o que sobrar vai dar uma dízima periódica. Para começar, na primeira hora do dia, que seria a hora zero, nenhum resultado vai dar uma dízima periódica, porque zero dividido por qualquer outro número dá zero. Então, os primeiros 60 minutos a gente já vai eliminar. Além disso, existem duas situações especiais. Quando a gente divide um número por zero, o resultado que a calculadora vai mostrar vai dar um erro, já que não existe esse tipo de operação. Além disso, quando a gente divide um número por 1, o resultado é ele mesmo. Então, excluindo a hora zero, em todas as outras horas, quando a gente dividir por 0 ou por 1, o resultado não vai dar uma dízima. Se são 23 horas num dia, então existem aí 46 minutos em que a gente já vai excluir o resultado. Bom, mas o nosso sistema decimal tem um caso bem interessante. Quando a gente divide um número por 2, por 5, por uma potência desses números ou por uma combinação deles, o resultado nunca vai ser uma dízima. Por exemplo, se a gente dividir um número por 40, 40 é o resultado da multiplicação de uma potência de 2 por uma potência de 5. Nenhum número inteiro dividido por 40 vai dar uma dízima periódica. Então, esses casos que a gente está vendo vão dar como resultado um decimal exato. São casos que a gente vai ter que excluir. Então, as potências de 2 são 2, 4, 8, 16 e 32. As potências de 5, dentro desse intervalo de 60 minutos, seriam 5 e 25. Além disso, se a gente multiplicar potências de 2 por potências de 5, a gente também vai encontrar resultados que vão dar decimais exatos, que seriam, no caso, as divisões por 10, por 20, por 40 e por 50. Então, como vocês viram, a cada hora existem 11 minutos que sempre vão dar um decimal exato. Como a gente tem 23 horas no dia, já excluindo a hora zero, a gente vai ter 253 minutos no dia que vão dar sempre esse decimal exato. Isso acontece em todas as horas. Só que em algumas horas específicas existem casos especiais, como esses que a gente vai ver agora. Por exemplo, vamos ver o que acontece nas horas 3, 6, 12 e 15 do dia. Além de todos aqueles minutos que eu já tinha falado, existem alguns outros minutos que também vão dar um decimal exato. Por exemplo, quando a gente pega um desses números e divide por 3, o resultado também vai dar um decimal exato. Isso acontece porque esses números são múltiplos de 3. Isso significa que se a gente dividi-los por 3 ou pelo produto de 3 com uma daquelas potências que a gente falou, de 2 ou 5, o resultado também vai dar um decimal exato. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui é multiplicar o 3 por um desses números, sabendo que o resultado não pode passar de 60, já que não existe minuto além de 60. Então, a gente vai ter, a cada uma dessas horas, outros 7 casos especiais, em que o resultado da divisão vai ser uma decimal exata. Então, se a gente considerar 3, 6, 12 e 15, nessas 4 horas, a gente vai ter mais 28 minutos em que o resultado vai ser uma decimal exata. A gente vai fazer a mesma coisa com outras horas. Por exemplo, usando o mesmo raciocínio na hora 7 e na hora 14, a gente vai ter a cada uma dessas horas 5 minutos em que o resultado vai ser uma decimal exata. A mesma coisa acontece nas horas 11 e 22, sendo que nesses casos a gente vai ter 4 minutos em cada hora em que o resultado é um decimal exato. Na hora 13, a gente vai ter 3 desses minutos. Nas horas 17, 19 e 23, a gente vai ter em cada uma
2 minutos em que o resultado vai ser um decimal exato. Então agora a gente vai ver os 2 últimos casos especiais. Primeiro, o caso da hora 9. Reparem que 9 é um múltiplo de 3. Então, todos aqueles casos em que eu tinha falado, que a gente tem um múltiplo de 3 vezes uma potência de 2 ou de 5, a gente vai ter 1 minuto que vai dar um decimal exato. Ou seja, a gente já tem aqueles 7 minutos. Só que, além disso, aqueles casos em que a gente tiver 9 vezes uma dessas potências também vão dar decimais exatos. Isso acontece porque 9 é uma potência dupla de 3, ou seja, é 3 ao quadrado. Então, além daqueles múltiplos, a gente vai ter a mesma coisa acontecendo com 9, 18, 36 e 45. Se eu dividir 9 por um desses 4 números, o resultado também é um decimal exato. Exatamente o mesmo vale para a hora 18. Então, para cada uma dessas 2 horas, a gente vai ter exatamente mais 11 minutos em que o resultado é um decimal exato. E, finalmente, chegamos ao caso da hora 21. 21 é 3 vezes 7. Então, tudo aquilo que eu falei para o 3 e tudo aquilo que eu falei para o 7 vai valer também para o 21. Se a gente considerar aqueles 7 casos em que a gente tem as combinações das potências de 2 e 5 com 3, e mais os casos em que a gente tem a combinação das potências de 2 e 5 com o 7, a gente já vai ter aí esses 12 casos em que a gente vai ter um decimal exato. Para terminar, no caso da hora 21, a gente também pode dividir por 21 e por 42, que são combinações de 2, 3 e 7 ao mesmo tempo. Então, no total, a gente vai ter mais 14 casos para a hora 21. Bom, chega de tanto número, né? A gente já viu tudo que acontece em todas as horas. Então, falta somar toda essa jossa. Portanto, existem 450 minutos no dia em que o resultado não é uma dízima. Para saber, então, em quantos o resultado é uma dízima, basta fazer 1.440 minutos menos 450. E aí chegamos ao resultado final. Portanto, a resposta correta seria 990. Parabéns para quem acertou. Então agora vamos ao nosso próximo desafio. Você já deve ter ouvido falar que a escala de temperatura usada nos Estados Unidos é a Fahrenheit, que é um pouquinho diferente da nossa. E existem várias maneiras de fazer essa conversão. Mas na internet talvez você encontre uma maneira simplificada de fazer a conversão de graus Celsius para graus Fahrenheit, que ela diz o seguinte: basta você pegar a temperatura em graus Celsius, multiplicar por 2 e somar 30 ao resultado. Se a gente fizer isso, por exemplo, com uma temperatura de 100 graus Celsius, o resultado vai ser 230. Só que, na verdade, 100 graus Celsius correspondem a 212 graus Fahrenheit. Por quê? A maneira mais simples de fazer a conversão, de forma correta, seria multiplicar o número, nesse exemplo 100, por 1,8 e depois somar 32. Então, da resposta certa, que é 212, para a resposta simplificada, que é 230, existe aí um determinado erro. A pergunta é: será que para alguma temperatura essa fórmula daria um resultado correto? Se você acha que sim, quanto seria essa temperatura? Deixa aí nos comentários. Tchau, tchau!